Boa noite, eu sou André Pinheiro e hoje eu quero conversar com vocês sobre o autismo, sobre como conseguir a fala. Como que eu consegui a fala? Antes eu quero pedir para vocês que se inscrevam em nosso canal e também dê um like aí no gostei, né? Para ajudar o nosso trabalho, que é feito com muito amor, muito carinho, passando informações sobre o autismo. E também você se inscrevendo no canal, você vai receber informações, vai ver os novos vídeos e vai ficar sempre atualizado. Então se inscreva em nosso canal. Eu quero, antes de mais nada, dizer que eu sou André Pinheiro, né, me apresentar, eu sou André Pinheiro, tenho pós-graduação em Educação Infantil, pós-graduação em Educação Ambiental e também, recentemente, eu fiz pós-graduação em Educação Inclusiva, com o intuito de poder compreender mais sobre o autismo e também poder contribuir com nossas crianças, jovens e adultos sobre o autismo. O autismo, na fala, eu com mais ou menos uns 3 anos de idade, eu comecei a falar tardiamente. Eu me lembro que eu falava poucas palavras e com o tempo eu fui falando, porém eu era muito fechado no meu mundo, eu não falava muito pouco, eu não gostava de falar, eu ficava sempre isolado, eu gostava de ficar no meu mundo, eu gostava muito de ver desenhos, né, de filmes, adorava ver filmes, adorava ver desenhos e isso me fazia muito bem e gostava de ficar no meu mundo, né, e o meu mundo criativo, o mundo da imaginação, e eu ficava ali no meu mundo. Essa imaginação ele ajudava muito, né, para a construção de conhecimentos, para construir o meu mundo, para falar. Então essa parte de imaginação ele me ajudava muito, né? A fala, eu até falava, mas eu procurava sempre ficar mudo e não falava, né? Não falava, evitava falar, só mexia muito a cabeça, não tinha muitos amigos e não gostava muito de falar, mas falava com os meus amigos invisíveis, com os meus amigos imaginários, e conversava muito, né, com eles. Eu lembro que eu tinha um boneco, né, um porquinho que chamava Guigui, né, e esse porquinho eu levava em todos os lugares, não desgrudava, conversava muito com o Guigui. Depois o Guigui, minha mãe comprou uma porquinha que era a namorada, né, do Guigui. E aí eu construía então esses personagens e aquela porquinha, e assim ia construindo. E aí eu conversava bastante com esses bonecos imaginários e treinava bastante a questão da fala. Futuramente eu ia conversando, porém eu gostava muito de falar sempre dos meus temas específicos. Então eu me lembro que quando era criança eu gostava muito de falar sobre ciência. Eu gostava muito de falar sobre ciência, eu gostava muito de falar sobre as capitais e adorava, né, falar assuntos de ciências.
Isso mudava também os temas, né? Os temas específicos eles mudavam. Então, hora poderia ser ciência, hora dinossauro. Eu tinha um álbum de dinossauro, colava as figurinhas e falava sobre dinossauros, né? Os nomes dos dinossauros, e sempre isso ia alternando, tá? Então, nem sempre era aquele tema. E eu gostava de falar dos temas específicos e não gostava de muitos assuntos, de outros assuntos. Eu gostava dos temas específicos e focava nesses temas específicos e ignorava os outros temas. Procurava olhar mais para eu e não ouvia as outras pessoas, né? Não sabia ouvir as outras pessoas, e isso foi por um grande tempo. Na adolescência isso tornou-se muito complicado, né? Agravou-se mais na adolescência, né? Dos 14 anos em diante. Isso continuava, né? Continua até hoje, né? Na fase adulta ainda tem os temas específicos, só que menos intenso, né? Na adolescência eu tinha uma dificuldade muito grande, era mais isolado, totalmente isolado, tinha dificuldades em se expressar. Quando ia falar, sempre falava algo que não agradava as pessoas, não conseguia inteirar, não conseguia ler, né? Os traços sociais, os aspectos sociais, e tinha uma dificuldade muito grande de se relacionar. E então isso é a vivência que eu passo, né, para as pessoas entenderem, e a importância de trabalhar os temas específicos dos autistas, como eu sempre falo, que é o foco principal. Então, como conversar com uma criança autista, tá? Comunicando-se de maneira eficaz com uma criança autista. Então, converse sobre os interesses dela. É muito mais fácil conversar com uma criança autista, uma vez que você descubra algum interesse dela. Ela pode acabar se abrindo com você se estiver confortável em falar sobre o assunto em pauta. Saber falar a língua da criança é essencial para conseguir uma boa comunicação. Então, caso seu filho, um exemplo, caso seu filho goste de carro, você pode usar esse assunto para fazê-lo de abrir e conversar. Eu adorava carrinho de ferro quando criança. Eu tinha um carrinho bombeiro, eu tinha um carrinho do exército, eu tinha um carrinho da ambulância, eu tinha um carrinho que tinha a maca de ambulância, eu tinha carros, veículos sociais, eu tinha caminhão, eu tinha ônibus. Então eu adorava carrinho de ferro. Como trabalhar? Pego, ponto, carrinho de ferro. Eu tinha uma coleção de carrinho de ferro, eu era apaixonado por carrinho de ferro. Eu ia na loja, saía com um carrinho na mão. Então é só trabalhar aquilo que o seu filho gosta, que o seu filho adora, tá? Então esses pontos é que você tem que pegar, e através dele é que você vai conversar sobre os interesses dela. É mais fácil, muito mais fácil. A criança gosta de príncipe, de princesa, vamos trabalhar a princesa. Teve uma época que eu gostava de castelo, vamos trabalhar com castelo, não é? Encurte suas sentenças. Uma criança autista conseguirá processar melhor as informações em uma conversa caso você use frases curtas. Isso é um sucesso. Use frases curtas. Perceba que a própria criança se comunica através de frases curtas e você deve imitar isso. Além disso, tente se comunicar por escrito. Não adianta falar frases bonitas, compridas. A criança não vai entender, se entender uma pequena parte. É assim que nós entendemos. Então fale frases curtas, que com certeza a concentração será melhor e nós vamos pegar mais fácil essas frases, essa comunicação, e ela vai ser eficaz. Tá? Então você pode escrever, vamos comer agora? Aí a criança poderá responder por escrito ou verbalmente, que é a maneira mais eficaz por causa do contato visual. O visual sempre é mais fácil para conversar com as crianças.
Tá? A comunicação através da escrita pode ser uma ótima ferramenta. Tem crianças que conseguem escrever, né, pela forma escrita. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, eu estudei bastante para falar nesse assunto, e é um assunto bem complexo, porque nós temos crianças que têm um autismo severo e eles não falam nenhuma palavra, eles não conseguem, eles não são não verbal, eles não conseguem falar nenhuma palavra, tá? Eles podem conseguir falar? Sim, eles podem conseguir, sim. Com o tempo, com muita insistência, com muita perseverança, eles podem conseguir falar, né? Às vezes não falam nenhuma palavra e não pode ter pressa também, tá? Isso nós vamos frisar bastante. Se ele conseguir falar uma palavra, já é um avanço, já é uma alegria. Ah, mas só uma palavra? Não, mas devagar ele vai conseguir falar. Então, é a questão da perseverança, né? E é importante esse aprendizado, esse desenvolvimento da criança. No caso do Asperger, ele desenvolve mais rápido, né? Comunicação. Ele é a comunicação verbal. Então, existe essa diferença, né? O Asperger é o autismo leve, que hoje é chamado pelo DSM-5. Então existe sim essa diferença, ok? Desenho, tá? Estímulos visuais podem ser altamente benéficos para crianças com autismo. Tente desenhar diagramas, instruções ou imagens simples, a fim de ajudar a comunicar suas ideias. Estímulos visuais podem ajudar a criança a compreender de maneira mais clara o que você está tentando expressar-se verbalmente. Muitas crianças autistas respondem de maneira mais efetiva à comunicação visual. Tente usar recursos visuais para criar um cronograma para seu filho. Desenhe as atividades diárias da criança. Café da manhã, ida para a escola, volta para casa, criança jogando, dormindo, etc. Isso permite que seu filho verifique suas atividades diárias, adicionando alguma estrutura ao dia dele. Você pode usar bonecos de palitinho para explicar as atividades, mas certifique-se de adicionar um traço marcante a cada personagem. Por exemplo, se você for ruiva, pinte o cabelo de sua personagem de vermelho para a criança conseguir associá-la a você. Então essas são algumas dicas, tá? Que o autista ele tem mais facilidade, a maioria, a grande maioria, tá? Não são todos, como eu sempre expliquei, que a personalidade da criança é diferente e o que dá certo para uma não dá certo para a outra. Mas a grande maioria dos autistas, 90% eles são visuais, eles conseguem pegar, nós conseguimos pegar muito mais fácil o visual, tá? É como uma tela de cinema, então você imagine, nós conseguimos ver as imagens, o cérebro processa dessa forma, então na hora que vai pegar, fica mais fácil para nós entendermos também, e então a forma visual, isso na aprendizagem, ela é mais eficaz para uma criança autista, tá? E permita que a criança tenha mais tempo para processar informações. Então você pode precisar usar pausas com mais frequências ao conversar com ela. Seja paciente, certifique-se de não apressá-la, permitindo que ela leve o tempo necessário para processar e responder. Caso seu filho não responda a uma pergunta, não faça outra logo depois, isso poderá deixá-lo ainda mais confuso. Essas são dicas importantes, tá? Dá um tempo para a criança responder, né? Não apressar, não querer apressá-la, né? Porque às vezes a criança não responde e você fala, será que ela ouviu? Ouviu, né? Ela vai responder, né? Não vai querer apressá-la para que ela responda, tá? Ela tem que ter o tempo necessário para processar e para responder. O cérebro do autismo, uma frase anterior depende da outra. Então o cérebro autista ele depende da frase anterior e leva-se mais tempo para ele processar as informações. Então, se o seu filho não respondeu a pergunta, não faça outra logo depois, que as pessoas têm mania, vou responder então uma outra pergunta. Isso poderá deixá-lo ainda mais confuso. Se ele está processando a anterior, você já vai jogar uma outra pergunta? Não, não vai. Tá? Essa é a dica.
Seja sensível e não leve o silêncio da criança para o lado pessoal, tá? Então, se seu filho ele pode passar longos períodos sem conversar com você, faça o seu melhor para compreender isso, tá? Aborde a criança de maneira sensível e continue tentando, ainda que isso resulte em várias interações difíceis. Ser persistente e sensível é a única maneira de incentivá-lo a confiar em você. Então você nunca poderá saber exatamente o motivo do silêncio do seu filho, tá? A criança ela pode estar imaginando algo totalmente fora de contexto. Isso acontece muito conosco. Nós estamos às vezes indo para o outro mundo, imaginando, pensando, refletindo, né? E buscando a informação de um dia anterior, buscando a informação de uma frase anterior. E as pessoas acabam não entendendo isso, né? E acham que é pessoal, que ele não está conversando comigo, o problema sou eu. Não, o problema não é você, tá? Então você tem que ver todos esses fatores, é importante entender isso, tá? O silêncio, né, do seu aluno ou do seu filho não é pessoal, tá? Se outras pessoas tentarem conversar com seu filho, né, o seu aluno pode pensar que ele é antissocial ou que não gosta delas, tá? Isso acontece muito, já ouvi muito falar isso. Raramente isso é verdade. De qualquer forma, certifique-se de que as outras pessoas estejam cientes da situação do seu filho, tá? Porque às vezes as pessoas não entendem, então acham que a criança não quer conversar, né, que é antissocial, que não gosta dela, e não é verdade, tá? Inicie as conversas com uma declaração, isso é importantíssimo, tá? Às vezes as pessoas vão e já jogam a pergunta: como vai? Como você está? Né? Tudo bem? E aí, no caso de criança autista, você deve ser bem diferente, tá? Porque elas podem se sentir intimidadas, oprimidas, né? Nós sentimos, às vezes, vários sentimentos de medo, de incerteza, de segurança, né? E às vezes dá uma opressão. Então é sempre melhor, tá? Como? Você começar com uma declaração. Que declaração seria isso, né? A declaração como que é? Você vai incentivar a interagir. Então você, por exemplo, pode pegar um brinquedo da criança e elogiar, né? Você vai começar com uma conversa: olha que brinquedo legal. Então você começa a elogiar. Então basta fazer um comentário e esperar para que ela responda. É simples, tá? Fala sobre temas interessantes para a criança, principalmente se for do que ela gosta, tá? E você vai comunicar de maneira eficaz com uma criança autista, tá? Primeiro, não exclua, tá? Haverá momentos que a criança desejará se envolver e terá dificuldades. Esteja consciente da presença dela e inclua de melhor maneira possível. Mesmo que não haja resposta, é importante se esforçar. Isso pode significar muito para a criança, com certeza. O Asperger principalmente, ele quer se comunicar, quer interagir, e ele precisa desse impulso e tem dificuldade grande, né, para fazer isso, tá? Então primeiro, não exclua, conversa com seu filho nos momentos certos. Tem realmente um momento que não é a hora de conversar, né? Escolha um momento no qual a criança esteja tranquila e interaja com ela. Tá? Se estiver mais calma, será mais receptiva, com certeza, e vai ouvir o que você tem a dizer, né? Escolha locais onde esteja acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo, porque você conversa aí no shopping, tem muita coisa, o autista está distraído, está no mundo dele, está vendo, né, muitos estímulos excessivos, e aí vai estar desconfortável, não vai prestar atenção, tá? E fale de maneira literal. Então, crianças autistas, ela pode se atrapalhar com linguagem figurada. Olha, isso acontece muito, e isso eu posso colocar, isso acontece muito, e eu posso até colocar a minha experiência, porque você veja bem, nós entendemos uma linguagem figurada como algo real, e nosso cérebro não adianta, ele entende dessa maneira. Até na fase adulta, que você tem tanto conhecimento, você acaba, seu cérebro entendendo, né? Ele se atrapalha com a linguagem figurada. Então, por exemplo, você ouve alguém falando: olha, os coxinhas estão chegando. O teu cérebro, o que ele vai imaginar? Umas coxinhas de bar correndo,
com as perninhas lá correndo no meio da rua. É engraçado, tem umas situações engraçadas, mas você vai assim, o que é coxinha? O pessoal fala coxinha, é a gíria, eles chamam de policiais, né? A polícia. Então usam esse nome coxinha, mas nós autistas vamos entender coxinha como a coxinha de bar de frango recheada. Então você imagina, o cérebro ele trabalha dessa forma. Tá? Então sempre mesmo entendendo na fase adulta, você depois, seu cérebro interpretando e você entendendo, mas o primeiro momento quando vem é a imagem da coxinha andando com o zoinho, tá? O cérebro é assim que ele vai entender. Depois, lógico, na fase adulta você vai interpretar e vai entender que já logo em segundos que é o policial ou, né, vai buscar essa informação. Só que o cérebro, ele imediatamente ele não pensa dessa forma. E na criança, ele vai entender a forma real do que realmente acontece. Está chovendo canivete, a criança vai entrar embaixo da mesa porque ela vai crer que realmente está caindo canivete do céu. Está chovendo canivete. E vai cortar, e vai machucar. Ela vai correr. Então, essas frases precisa tomar muito cuidado na comunicação com o autista. São frases que você encontra na literatura, em vários livros, mas que é importante entender claramente isso, tá? Que essa linguagem figurada é algo que tem que ser evitado e com o tempo ser trabalhado, tá? Tem que explicar para a criança de forma clara, objetiva, curta, frases curtas, o que é, mas isso com o tempo, e evitar no início para não trazer essa complicação e a dificuldade da comunicação na fala da criança, tá? Então isso é importante aí compreender mais fácil. Ensine outras formas de interação social positiva a seu filho. Então, incentivar o contato visual é sempre bom, pois este é um terreno complicado para uma criança autista. Por mais que fazer isso demande sensibilidade e paciência, é sempre muito válido, tá? Ensinar a criança esse olhar nos olhos, né? Desde cedo, tá? Mas não forçar, não ser algo forçado. Você vai treinando com muita paciência, com muita perseverança, e ela vai trabalhando isso, o olhar, que esse olhar ajuda muito na comunicação. Eu não trabalhei na infância, na adolescência, sempre tive dificuldade. Na fase adulta é que eu senti dificuldade com isso também. Então ainda estou trabalhando com isso, né? Às vezes eu olho no rosto da pessoa, mas eu estou olhando o nariz, eu estou olhando o rosto, eu não estou olhando nos olhos. E isso me atrapalha muito na comunicação, né? Então é preciso trabalhar isso desde cedo. Por isso a importância também do diagnóstico logo cedo, para você ter o diagnóstico e trabalhar com a criança, né? Então isso não tem dúvida. E aí ter os profissionais trabalhando em conjunto para poder desenvolver o quanto antes. Então isso é importante, tá? É importante que os professores, babás também possam ter essas dicas, tá? Você ensinar enquanto mãe, professor, diretor de escola, você ensinar isso também, garantir que os outros adultos em contato direto com o filho compreendam a situação dele. É uma ótima maneira de promover, né, o desenvolvimento da criança. Então, envolver-se na vida escolar do seu filho é muito importante. Manter a consistência das práticas da comunicação. Então é importante a participação na escola, é importante professores saber, babás saber também de todas essas dicas e compreender, né? E reconhecer que a visão de mundo de uma criança autista é diferente, tá? Crianças com autismo simplesmente não interpretam o mundo como outras crianças. Pode ser difícil interagir com elas quando precisa se esforçar para interpretar algo. No entanto, certos estímulos podem ser melhor compreendidos do que outros.
Por exemplo, algumas crianças conseguem compreender a comunicação escrita bem melhor do que a falada. Então varia, né, como nós já falamos, da imagem, da escrita, o visual, que tudo isso ajuda, tá? Então entender que a criança com autismo ela pode não compreender os sinais sociais, né? Ela pode nem saber que você está tentando conversar com ela, né? Que ela tem essa dificuldade de ler os traços sociais. E levar em conta que crianças autistas também podem não saber como participar de algo. Tá? E, frequentemente a criança pode querer participar de uma atividade, mas pode não possuir habilidades sociais necessárias. Tá? Então ele precisa de ajuda nessas ocasiões. Crianças autistas são sociais à sua maneira, que você deve encontrar uma forma de incluí-la eficazmente. Então isso vai de pai para pai, de criança para criança, porque todas elas são diferentes. O que funciona para uma não funciona para outra, então depende da personalidade, tá? Mas é importante saber que ele quer participar, mas não consegue, e ajudar, né? E vai encontrar uma forma de incluí-la eficazmente, né? E antecipe dificuldades com habilidades verbais. Se o autismo da criança for grave, é possível que ela seja extremamente limitada verbalmente, tá? Isso não significa que ela não consiga compreender. Isso é importante, tá? Na verdade, seu filho pode ser excelente em aprender coisas. É tudo uma questão de aprender a falar a língua deles. Durante esse processo, você precisa se lembrar de que ela possui necessidades únicas e não tratá-las com desdém. Tá? É aquilo que nós falamos, né, no início, que mesmo que ele tiver o autismo grave, severo, tá, é possível, tá, que ele tenha essa limitação verbal, mas não significa que ele não consiga compreender. Na verdade, ele é excelente em aprender as coisas. Ele aprende muita coisa, tá? E é um progresso, uma palavra, e vai progredindo, tá? Então isso que é importante nós deixarmos aqui claro, tá? No meu caso não foi rápido, ele teve um processo, mas eu comecei a falar. E aí tem todo um processo, tem todo um desenvolvimento, e é possível, né? É claro que tem muitas coisas que me ajudou bastante, tá? Teve o teatro que me ajudou bastante, apresentações de palhaço que eu faço como voluntário, que ajudou bastante. Teve muitas coisas, né, que eu fiz. Professor de inclusão digital, que isso ajudou bastante, né? Muita coisa, no teatro na escola, professores trazendo para o grupo, incluindo, tudo isso foi importante para o desenvolvimento, tá? E é isso que eu quero deixar aqui para vocês. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, para vocês receberem informações do nosso canal, vídeos novos. É importante você se inscrever, é importante você dar um like no gostei aí. Por quê? Para ajudar eu peço a vocês que votem no nosso canal, aí se inscrevam em nosso canal para receber mesmo informações, vídeos novos. Então é importante, se inscreva em nosso canal e, por favor, também dê um like, que você estará ajudando muito o nosso canal. Eu agradeço desde já por todos vocês que se inscreveram, que estão se inscrevendo, que estão clicando no like, e compartilhe o vídeo nosso. Obrigado a todos que compartilharam, continue compartilhando, compartilhe esse vídeo para que as pessoas também possam receber informações sobre autismo. Nós estamos à disposição para ajudar. Participe do nosso fórum aqui embaixo, que é muito importante, com dúvidas, com informações que vocês possam acrescentar. E eu agradeço desde já pela participação, pelos likes e pela inscrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.
Muito obrigado.